declaro instalado o ato solene desta casa, cuja desenvoltura vou explicar logo mais, para prestar homenagem à memória da doutora Zilda Arnes Neumann. Convido para compor a mesa Sua Eminência Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo do Estado de São Paulo. Odilo Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Chamamos também a honra Padre Tarcísio Justino Louro, da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção e Pontifícia Universidade Católica, e o idealizador desse evento. Eu sou o proponente. Muita honra, chamamos agora a presença do Dr. Rubens Arnes Neumann, filho da doutora Zilda Arnes Neumann, para vir aqui à frente. Ele virá assim que o nosso solerte repórter Sérgio Everton liberá-lo para que ele possa participar da sessão. Querido Sérgio Everton, muito amado por todos nós. Chamamos agora também Padre Celso Paulo Torres, presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Dom Oscar Romero, cuja presença muito nos honra. Agora sim, Sérgio Everton vem conduzindo pessoalmente Dr. Rubens até o seu local. Querido Sérgio. Ao cerimonial, por favor. Querido Sérgio. Sérgio Everton, que em 1978, quando ainda era uma criancinha, apresentava o Globo Esporte, e eu vibrava com a apresentação daquele senhor que hoje continua tão bonito quanto antes. Estou brincando, nós somos contemporâneos. Chamamos também Dona Maria do Rosário Gazela de Souza, coordenadora da Pastoral da Criança da Arquidiocese de São Paulo. Chamamos também, considerando que a homenageada, além de tantas ações bonitas, era médica pediatra, chamamos o Dr. Mauro Aranha, que aqui representa o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E, embora hoje seja a posse do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, razão pela qual os advogados estão no AMB, nesta posse, a Ordem dos Advogados do Brasil, com uma ação destacada na defesa das liberdades públicas e dos direitos humanos, nos envia a doutora Maria José Baldin, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja presença solicitamos aqui à frente. Peço ainda que, sentindo-se parte integrante desta mesa, e ocupem as cadeiras aqui à frente, com parte integrante, doutora Maria Cristina Bonfante, coordenadora da Pastoral da Criança da região de Santana. Doutor Estamos aqui também representantes, estudantes da Universidade de Mogi das Cruzes,
da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, do grupo da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Está aqui também o diácono José Luiz Silvério, das Irmãs Marcelinas, representante do deputado estadual Salim Curiati, e representando a Pontifícia Universidade Católica, o professor doutor Fábio Galo Garcia, que eu gostaria que também ocupasse aqui o local à frente. Feitas estas nominações, eu acho que a sugestão do Monsenhor Tarciso não pode ser recusada. Para ocupar aqui a primeira fileira, juntamente com o seu responsável, vamos chamar, por que não, uma criança. Gabriel, que trabalha como coroinha na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Vem aqui, querido Gabriel, representando aquelas a quem a doutora Zilda Arnes dedicou sua vida. Pode sentar aqui, Gabriel. Muito obrigado. Para acompanhar o Gabriel aqui, chamamos a professora Gabriele Tambellini, do nosso gabinete, que prestará a ele todo o apoio durante o evento. Professora Gabriele Tambellini, para ocupar o local à frente. Assim ficamos com um maior ao lado do menor. Muito bem. Feita a nomeação das autoridades presentes, nós contamos hoje, mais uma vez, com a prestigiosa presença da Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do segundo tenente músico Ismael, nome bíblico, Ismael Alves de Oliveira. E peço a todos que, respeitosamente em pé, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro.
Agradecemos mais uma vez a prestigiosa colaboração da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Este é um ato solene, não é um ato qualquer, é um ato que se reveste de formalidades. Ele tem uma forma sacramental e fica registrado nos anais da casa. Não se pode convocar um ato solene para qualquer finalidade. Existem disposições regimentais e legais. Esse ato é apreciado pela casa antes de ser aprovado. Quando Monsenhor Tarcísio e o advogado João Silvestre Borro conversaram comigo, iniciamos os trabalhos e rapidamente houve aprovação por unanimidade. O ato então será realizado e é um ato que se reveste da mais absoluta justiça. Ele tem múltiplas finalidades. Primeiro, celebrar a vida de uma pessoa que viveu para se doar, que viveu para fazer da sua felicidade a felicidade dos outros. E para que este exemplo frutifique, para que essa lição que foi dada com o seu exemplo de vida seja passada a tantas e tantas pessoas que sigam a esteira deixada por Dona Zilda Arnes. Espero que outras assembleias legislativas desse nosso país repitam esse ato solene e que ele perdure por todo o ano. Solicito a minha assessoria para que faça gestões junto aos presidentes de outras assembleias para que esse ato venha a ser repetido e se multiplicado e o exemplo de vida de Zilda Arnes divulgado por todo o país. Como determina o cerimonial, faremos uma rápida apreciação da vida e obra de Zilda Arnes Neumann. Zilda Arnes Neumann, nascida em 25 de agosto de 1934, Porto Príncipe, nascida em 25 de agosto de 1934, no Paraná, foi uma médica pediatra e sanitarista brasileira. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Sua prática diária como médica pediatra do Hospital de Crianças César Perneta, em Curitiba, e mais tarde como diretora de saúde materno-infantil da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, teve como suporte teórico as seguintes especializações: Educação em Saúde Materno-Infantil, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Saúde Pública para Graduados em Medicina, na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Administração de Programas de Saúde Materno-Infantil, pela Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Pediatria Social, na Universidade de Antioquia, em Medellín, Colômbia. Pediatria na Sociedade Brasileira de Pediatria. Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Sua experiência fez com que, em 1980, fosse convidada a coordenar a campanha de vacinação SEIB, para combater a primeira epidemia de poliomielite, que começou em União da Vitória, no Paraná, criando um método próprio, método esse que depois foi adotado pelo próprio Ministério da Saúde. Em 1983, a pedido da CNBB, criou a Pastoral da Criança, juntamente com Dom Geraldo Magela, cardeal Anhelo, arcebispo da Bahia, primaz do Brasil e presidente da CNBB, que à época era arcebispo de Londrina. No mesmo ano, deu início à experiência a partir de um projeto piloto em Florestópolis, Paraná. Após 25 anos, a pastoral acompanhou 1.816.261 crianças menores de 6 anos e 1.407.743 crianças de famílias pobres em 4.060 municípios brasileiros, mais de 80%. Nesse período, mais de 261.962 voluntários levaram solidariedade e conhecimento sobre saúde, nutrição,
educação e cidadania para as comunidades mais pobres, criando condições para que elas se tornem protagonistas de sua própria transformação social. Para multiplicar o saber e a solidariedade, foram criados 3 instrumentos utilizados a cada mês: visita domiciliar às famílias, dia do peso, também chamado dia da celebração da vida, reunião mensal para avaliação e reflexão. Em 2004, recebeu da CNBB outra missão semelhante: fundar e coordenar a pastoral da pessoa idosa. Atualmente, mais de 100 mil idosos são acompanhados mensalmente por 12 mil voluntários de 579 municípios de 141 dioceses de 25 estados brasileiros. Dividia seu tempo entre os compromissos como coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, e a sua participação como representante titular da CNBB no Conselho Nacional da Saúde, sem contar sua atuação como membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Zilda Arnes encontrava-se no Haiti, em missão humanitária, e preparava-se para uma palestra sobre a pastoral da criança na Conferência dos Religiosos do Caribe. Foi uma das vítimas do forte terremoto que atingiu o país em 12 de janeiro de 2010. Viúva desde 1978, doutora Zilda era mãe de 6 filhos, dos quais apenas 4 estão vivos. Dr. Rubens, que nos honra com a sua presença, Nelson, Heloísa e Rogério. Filho Marcelo faleceu com 13 dias de vida, filha Silvia em 2003 no acidente de carro. Zilda Arnes era também avó de 9 netos. Apenas para registrar, a nossa homenageada recebeu os seguintes prêmios internacionais, pelo menos aqueles que vamos destacar. Prêmio Heroína da Saúde Pública das Américas, concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2002. Prêmio Social 2005 da Câmara de Comércio Brasil-Espanha. Medalha Simão Bolívar, da Câmara Internacional de Pesquisa e Integração Social em 2000. Prêmio Humanitário 1997 do Lion Clubes Internacional. Prêmio Internacional da Organização Pan-Americana de Saúde e Administração Sanitária, 1994. Prêmio Rei Juan Carlos, de Direitos Humanos, pela Universidade de Alcalá. Recebeu esse prêmio em 24 de janeiro de 2005, diretamente das mãos do Rei Juan Carlos da Espanha. Entre os prêmios nacionais, decidimos destacar Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, do Senado Federal em 2005. Diploma e medalha Pacificador da ONU, Sérgio Vieira de Mello, concedido pelo Parlamento Mundial da Segurança e Paz em 2005. Troféu de Destaque Nacional, principal prêmio do evento às mulheres mais influentes do Brasil, que foi promovido pela revista Forbes do Brasil, com apoio da Gazeta Mercantil, do Jornal Brasil em 2004. São inúmeras outras medalhas de mérito que nós poderíamos aqui destacar, mas que, para dar sequência, nós vamos abreviar. Estão no currículo, estarão disponíveis as pessoas que quiserem acessar posteriormente. Medalha da Abolição, Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados, Comenda de Ordem do Mérito Judiciário pelo Tribunal Superior do Trabalho, Medalha Anita Garibaldi pelo Governo de Santa Catarina, Comenda da Ordem do Rio Branco, Prêmio de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Medalha de Mérito Antonieta de Barros pela Assembleia de Florianópolis, Prêmio Direitos Humanos pela Assembleia das Nações Unidas, Prêmio USP. Em 2001, 2002, 2003, 2005, a Pastoral da Criança foi indicada pelo governo brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2006, doutora Zilda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Muito bem. E uma trajetória por várias universidades: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Universidade do Extremo Sul Catarinense de Criciúma, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Sul de Santa Catarina. E uma frase dela fica registrada: se as famílias vão bem, a criança vai bem. Na sequência,
desse nosso ato solene, solicito a exibição de um vídeo que foi produzido pela Rede Globo de televisão, interpretado pela atriz Marília Pêra. É uma parte do último discurso da doutora Zilda Arnes antes do fatídico acidente. A Rede Globo de televisão e a atriz Marília Pêra autorizaram a sua divulgação neste ato solene. Peço, portanto, a execução deste vídeo. Na sequência, passamos a palavra a Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero saudar de modo todo especial o deputado Fernando Capês, promotor dessa iniciativa aqui na Assembleia Legislativa do Estado, assim como o padre Tarcísio Louro, que foi incentivador dessa iniciativa e quem deu a ideia. Também quero saudar o padre Celso Paulo Torres, do Centro de Direitos Humanos, Dom Oscar Romero, recordado nesses dias, Dom Romero, no 30º aniversário do seu martírio. Saudar também a senhora Maria do Rosário, representante, coordenadora da Pastoral da Criança aqui na Arquidiocese de São Paulo. Em nome dela, todas as pessoas que aqui estão em nome da Pastoral da Criança, ligados à Pastoral da Criança. Saudar o senhor Rubens Arns Neumann, filho de doutora Zilda Arns Neumann. Saúdo também as demais autoridades aqui presentes na plateia, meus amigos, minhas amigas da Pastoral da Criança. Hoje nós estamos aqui para prestar uma homenagem a uma grande pessoa, uma grande mulher, que prestou um serviço de inestimável valor ao Brasil e também à Igreja. Seu serviço nasceu dentro da Igreja,
mas ela era uma cidadã e por isso eu queria fazer a ligação justamente entre igreja e cidadania, entre quem é cristão, quem é católico e ao mesmo tempo é também cidadão. Doutora Zilda era antes de tudo uma cidadã, e para ser justos com Santa Catarina e os catarinenses, devo dizer que ela nasceu em Forquilinha, Santa Catarina, e depois viveu naturalmente no Paraná, para onde a família se transferiu e passou a viver, assim como seu irmão Dom Paulo Evaristo, cardeal Arns, arcebispo emérito de São Paulo, que também nasceu em Forquilinha. Portanto, ilustres catarinenses que fazem honra ao Brasil pelo nome que legaram e pela obra que deixaram. Não preciso fazer a história de doutora Zilda, já foi relatada, ela é bastante conhecida, foi muito divulgada, sobretudo agora na ocasião de seu trágico desaparecimento. Porém, eu queria dar alguns testemunhos do meu conhecimento pessoal também de doutora Zilda e assim falar da obra que ela deixou e ao mesmo tempo do significado dessa obra dela enquanto cidadã, enquanto cristã. Eu conheci o trabalho da Pastoral da Criança desde os seus inícios lá no Paraná, porque eu também venho do Paraná. E nos anos 80, quando esse trabalho teve início na Arquidiocese de Londrina, em Florestópolis, mostrou logo ser uma iniciativa de grande eficácia para combater a mortalidade infantil, a subnutrição, sobretudo para enfrentar com métodos simples ao alcance do povo, sem complicações, os problemas mais comuns e mais simples, que levam muitas vezes as crianças à morte e por isso somam os índices de mortalidade infantil. A questão é como enfrentar a subnutrição, como enfrentar a desidratação, como enfrentar os pequenos males que atingem praticamente todas as crianças, as doenças da primeira infância, as diarreias que aparecem por problemas alimentares, muitas vezes inadequados, por alimentação inadequada, ou água inadequada, e assim as iniciativas de enorme simplicidade e ao mesmo tempo de enorme eficácia se demonstraram logo através, primeiramente, do incentivo ao controle da gravidez, portanto, o trabalho que já começava com a mãe, antes mesmo de o bebê nascer, para que a mãe pudesse ter uma gestação saudável. Em seguida, o controle da saúde da criança recém-nascida, os primeiros cuidados, e com isso, o primeiro de todos os remédios, eu não sou médico, mas os médicos certamente não desconfirmarão esta minha afirmação, o primeiro de todos os remédios para a criança, o aleitamento materno, grande incentivadora desta prática tão natural, tão normal, tão importante para a vida, para a saúde do recém-nascido. O incentivo, mas também até mesmo o ensino para muitas mães que tinham desaprendido ou por não terem aprendido, talvez deixavam de lado até precocemente ou nem faziam aleitamento materno. Por outro lado, o uso dos alimentos simples, mas saudáveis ao alcance da mão. Eu mesmo lembro que quando lá em Toledo, no Paraná, eu era pároco e a Pastoral da Criança começou em pouco tempo se estender para todo o Paraná, sendo abraçada imediatamente pelos bispos, incentivada a que ela fosse realizada em todas as comunidades, em todas as paróquias. O que se incentivava era que em todas as casas houvesse no fundo do quintal uma pequena horta, com alguns pés de couve, com alguma plantação de verdura, coisas todas muito simples. Por outro lado,
o ensinamento do uso dos alimentos. O uso dos alimentos para que eles pudessem ser adequadamente usados por todas as pessoas, sem necessidade de correr imediatamente a comprar alimentos caros e sofisticados. E por isso mesmo o ensino do uso dos alimentos ao alcance da mão, que as pessoas às vezes podiam produzir por sua conta própria. Eu sei que em Toledo, em pouco tempo, a cidade, os terrenos baldios, os fundos de quintal viraram hortas, viraram pequenos pomares, onde as pessoas produziam muitos alimentos que antes iam comprar no mercado ou então nem conheciam, cujo uso nem conheciam porque não estavam habituados ou não tinham aprendido. Por outro lado, aquela praticazinha tão simples para combater a desidratação, consequência das infecções gastrointestinais das crianças e até dos adultos, o soro caseiro, que se espalhou rapidamente como prática bem conhecida e aplicável. É claro, o que se cuidava não era simplesmente de usar métodos tradicionais, mas também que no meio dos voluntários houvesse quem tivesse melhores condições da prática da saúde e pudesse encaminhar as situações um pouco mais complexas para o pronto-socorro, para o atendimento médico especializado. Assim, o desenvolvimento da pastoral da criança aconteceu por causa da sua credibilidade e da sua eficácia comprovada em pouco tempo, e por isso ela foi abraçada também em âmbito nacional. Em pouco tempo se espalhou pelo Brasil inteiro. Eu sei que no estado do Ceará, muito cedo a pastoral da criança foi adotada e apoiada pelo próprio governo do estado para combater a mortalidade infantil naquele estado, conhecidamente pobre no seu interior, no sertão, e a mortalidade infantil no Ceará despencou para índices inesperados e inimagináveis com os métodos tradicionais de combate à mortalidade infantil, justamente com os métodos simples da pastoral da criança. As práticas da pastoral da criança eram inspiradas num grande amor à vida. O lema da pastoral da criança é para que todos tenham vida, uma palavra de Jesus, do Evangelho de São João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Este lema foi abraçado pela pastoral da criança para que pudesse inspirar, sobretudo, o trabalho dos voluntários, mas, antes de tudo, inspirar a importância, a motivação de cuidar da vida das crianças, cuidar da vida da mãe, antes de tudo, como pressuposto para poder cuidar da vida da criança. E então se espalhou assim rapidamente também a convocação, diria, de voluntários que em grande número foram se juntando a essa iniciativa da Pastoral da Criança, que contava com alguns técnicos e uma enorme quantidade, conta uma enorme quantidade de voluntários que eram preparados e treinados para algumas atividades específicas, como já foi lembrado, as visitas domiciliares com ficha em mão, mensalmente controlando a saúde da criança e da mãe, de 0 a 6 anos de idade, a pesagem da criança para acompanhar a evolução do peso da criança e, junto com essas práticas, o ensino da alimentação e, naturalmente, da higiene, dos cuidados higiênicos para a saúde. Tudo isso acompanhado também de oração, porque, no fundo, a doutora Zilda era uma cristã que estava colocando a sua fé a serviço da vida. E a sua profissão de médica, pediatra, a sua formação profissional também a serviço da fé. De maneira que fé e vida, fé e formação profissional passaram a render em benefício do próximo,
render em benefício da vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais fragilizadas ou mais desassistidas, como as crianças, da periferia pobre das cidades, do nosso interior, evidentemente, as primeiras destinatárias da Pastoral da Criança. Doutora Zilda, como já foi mencionada, depois foi convidada, motivada a aplicar o método da Pastoral da Criança, que naturalmente se aperfeiçoou e criou uma enorme rede também de parcerias com o poder público para poder desenvolver melhor o seu trabalho, porém com um diferencial muito grande, com um custo infinitamente menor do que o custo para produzir os mesmos efeitos do serviço do poder público. Estatísticas mostram que, de fato, o custo mensal do cuidado per capita de uma criança, de uma mãe grávida ou de uma mãe de um recém-nascido, o custo extremamente baixo, aliado a uma alta eficácia do serviço prestado. Também foram fatores de grande apreço, de grande valorização, portanto, da Pastoral da Criança e da sua rápida difusão. A Pastoral da Criança difundiu-se não só no Brasil, mas também por toda a América Latina, em vários países da África e da Ásia. Hoje, como já foi lembrado, ela tem um reconhecimento mundial e, inclusive, ela tem também uma organização em âmbito mundial com sede em Montevidéu. Por questões logísticas, Montevidéu foi a capital, a cidade escolhida para ser a sede internacional da Pastoral da Criança, para poder assim estar ajudando a desenvolver a Pastoral da Criança em outros países, como ela estava fazendo no Haiti, quando ela foi encontrada pela morte naquele terremoto. Ela também fundou a Pastoral da Pessoa Idosa, passando a aplicar métodos semelhantes, porque os idosos, as pessoas idosas, muitas vezes têm problemas semelhantes aos dos recém-nascidos. Mas, sobretudo, a situação, diria, social dos idosos, muitas vezes é semelhante à das crianças. Muitos idosos estão em situação de abandono, muitos idosos não sendo mais produtivos ou tendo a saúde abalada, fragilizada, tantas vezes se encontram em situação de extrema penúria, de sofrimento e literalmente de abandono. E foi o que motivou, por isso mesmo, a voltar as atenções com método semelhante ao da Pastoral da Criança também para as pessoas idosas, sobretudo as pessoas idosas em situação de abandono. Este trabalho também já está mostrando uma enorme eficácia de valorização, de ajuda, de socorro prestado às pessoas idosas. Doutora Zilda era uma cristã, uma católica. Motivada pela sua fé, ela se colocou ao serviço de tantas pessoas. Ela, depois que ficou viúva, passou a se dedicar muito mais aos serviços do próximo. E, claro, a família não é que foi abandonada, mas de modo muito interessante, a família foi envolvida também nesse trabalho. Tanto assim que um dos seus filhos, Dr. Nelson, é um dos que estão acompanhando a Pastoral da Criança na sua organização nacional, e também ele é especialista nos problemas da infância, da saúde materno-infantil. Doutora Zilda, uma leiga, não era uma religiosa de votos, mas era uma mulher casada, mãe de família, uma profissional, porém uma leiga que, na sua condição de leiga, de cristã, colocou-se justamente a serviço da humanidade e que fez aquilo que a Igreja incentiva hoje, de modo muito especial, todos os leigos e leigas a fazerem. Nós aqui em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, estamos em congresso arquidiocesano de leigos para novamente trazer à luz esta ideia que se desenvolveu muito já
Ao longo do século XX, através da ação católica, de outras iniciativas, mas o Concílio Vaticano II, nos anos 60, incentivou muito os leigos, né, o laicato católico, a que se colocassem todos os leigos também enquanto leigos cristãos e cidadãos a serviço da humanidade, colocando o dom da sua fé, sobretudo o dom da caridade, do amor, que deve ser característica de todo bom discípulo de Jesus Cristo, colocar isto a serviço da humanidade nas situações de maior necessidade e lá onde estão vivendo os leigos. O leigo não necessariamente tem que estar dentro da igreja para prestar um serviço. Evidentemente, nas nossas igrejas existem muitos leigos e leigas, graças a Deus, que prestam inestimável serviço nos setores de vida interna da igreja. Graças a Deus, a igreja lhes é muito grata por este serviço prestado diretamente ao trabalho religioso, ao trabalho de evangelização, ao trabalho da catequese, da liturgia e assim por diante. Porém, já o Concílio Vaticano II, no seu documento Apostolica Actuositatem, sobre a ação apostólica dos leigos, diz que o primeiro campo de atuação apostólico dos leigos não é exatamente o campo interno da vida da igreja, mas é do vasto mundo, do mundo secular. De que maneira? Lá e através das suas habilitações profissionais, das suas competências próprias, através do seu lugar social, através das suas responsabilidades sociais. Ali a igreja convoca os leigos e leigas a serem de fato, como hoje nós dizemos, após a conferência de Aparecida, ali os leigos são chamados a serem discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo. O leigo na família tem um primeiro espaço, né, quando ali é exatamente o espaço dele e dela para começar, né, de constituir um lar onde haja influência, haja de alguma forma repercussão dos valores cristãos nos quais o cristão, o católico crê. Mas depois, no mundo das profissões, no mundo da atuação profissional, ali cada leigo, por sua competência profissional, ele é conhecedor daquele espaço, ele é conhecedor daquele ambiente, também das situações, dos problemas, e ali ele é chamado a se envolver a partir das motivações da sua fé, das suas motivações religiosas, para se envolver profundamente na vida do mundo, como cidadão nas competências e responsabilidades sociais. Nós estamos aqui num espaço político, por excelência, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Ora, aqui são cidadãos que falam em nome dos cidadãos, que legislam em nome dos cidadãos, e naturalmente são de muitas convicções religiosas, são de muitas convicções ideológicas. Aqui cada um põe em comum aquilo que é seu para o bem comum, o bem da sociedade como um todo. Evidentemente que quem aqui atua quer o bem da sociedade e por isso mesmo aqui quer colocar o melhor de si ao serviço da sociedade, e é isso mesmo que também a igreja pede e espera dos seus leigos católicos que militam no mundo da política, das responsabilidades sociais em diversos níveis, na área da justiça, por exemplo, na área da educação e assim por diante. Doutora Zilda era uma profissional da saúde e era uma católica profissional da saúde. Como tal, colocou toda a sua competência, sua formação profissional a serviço do próximo, com as motivações da fé que ela tinha, para que todos tenham vida. Medicina é o exercício da profissão para que as pessoas tenham vida, para que elas vivam bem, vivam melhor, não percam a vida, sobretudo precocemente, e ela compreendeu o quanto era importante investir, portanto, no cuidado da vida ainda frágil, ainda não nascida,
da vida no ventre materno e da vida recém-nascida. Eis, por isso, a grande motivação da pastoral da criança e depois, se a gente pensar na outra ponta, no final da vida, a pastoral da pessoa idosa, para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Assim, outros leigos e leigas que estão militando em outros campos e outras competências profissionais, quem milita, por exemplo, na área da justiça, para que todos tenham acesso à justiça. A justiça é fundamental e por isso mesmo o leigo cristão que milita na área da justiça, ele tem um enorme espaço para colocar o seu dom, a sua formação profissional, sua competência para o bem da sociedade e com uma motivação profunda, uma motivação importantíssima, para não falar de outros campos, como seria, por exemplo, o campo da educação, da comunicação, o campo do serviço público e assim por diante. Doutora Zilda nos deixa um belo exemplo, um belo legado de uma pessoa que viveu intensamente como cidadã. E soube assumir a sua parte na responsabilidade para que a sociedade, a vida em sociedade fosse melhor. Viveu intensamente como pessoa de fé e soube colocar a sua fé a serviço do bem comum, a serviço da vida, evidentemente a serviço da glória de Deus. Por isso mesmo, embora trágico o desaparecimento de doutora Zilda, não deixou de ser enormemente paradigmático. Doutora Zilda morreu em missão. Morreu na luta. Claro, não na luta embainhando espadas ou armas, mas na luta pela vida. Perdeu a vida na luta pela vida. Estava nas frentes avançadas, nas trincheiras avançadas da pobreza, da miséria, do país mais pobre da América Latina e um dos mais pobres do mundo, o Haiti. E naquele momento, golpeado ainda por uma desgraça tão grande, que deixou ainda mais pobre este país, ali, doutora Zilda estava em missão. Ali ela perdeu a vida, ali ela ganhou a vida, mostrou que vale a pena doar a vida. Que seu exemplo fique como um legado importante, bonito, precioso para todos nós, para a sociedade, para todos os que hoje continuam nas fileiras da pastoral da criança, da pastoral da pessoa idosa e em outras muitas frentes de atuação para o bem comum do nosso povo. Obrigado. Anunciamos a honrosa presença do excelentíssimo promotor de justiça, professor doutor pela Pontifícia Universidade Católica, um grande trabalho junto à Igreja Católica e na luta dos direitos humanos, Sua Excelência Dr. Vidal Serrano Nunes, que está aqui no plenário. Peço que Vossa Excelência se aproxime para tomar assento na primeira fileira aqui conosco. Por favor, Dr. Vidal, uma salva de palmas. Que aqui representa o Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Nesse momento, solenemente, representando os 94 deputados desta Casa Legislativa, nós faremos a entrega de uma placa homenageando a doutora Zilda Arnes Neumann, ao seu filho aqui presente, Dr. Rubens Arnes Neumann. A placa que irei entregar está escrita e lavrada nos seguintes termos: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em ato solene, presta homenagem póstuma à doutora Zilda Arnes Neumann,
que ao levar socorro e solidariedade a tantas mães e crianças pobres no Haiti, perdeu sua vida, lutando pela dignidade e cidadania dessas pessoas. Foi uma mulher de fé que não se cansava, nem desanimava, nem mesmo diante dos imensos desafios para promover a saúde e a solidariedade. Tinha uma larga visão sobre o princípio da dignidade humana e voltou sua vida para ajudar, sem distinção de raça, religião, condição social, ideologia ou qualquer outra. Representando a Assembleia, deputado Fernando Capês, 25 de março de 2010. Pregamos agora o Dr. Rubens Arnes Neumann. Nesse momento, passo a palavra ao Dr. Rubens Arnes Neumann. Boa noite. Agradeço à Assembleia Legislativa de São Paulo pela homenagem póstuma realizada à minha mãe, Zilda Arnes Neumann. Sua partida nos deixou grandes saudades, mas ficaram os ensinamentos que ela difundiu em vida. Médica, empenhou-se em uma missão ainda maior ao fundar a Pastoral da Criança em 1983. Passou a lutar pela vida das gestantes e das crianças pobres menores de 6 anos, pois eram estas as mais atingidas pela mortalidade infantil. Para realizar essa ação em prol da vida, foram convidadas pessoas que viviam nas próprias comunidades. Muitas mulheres como ela, que passaram a multiplicar o conhecimento em seu meio. Esse trabalho cresceu, mais de 1.600.000 crianças e 85.000 gestantes são acompanhadas. A ação abrange 4.000 municípios no Brasil e já se espalhou por outros 19 países. Somente em nosso país, contamos com cerca de 260.000 voluntários. Esses números nos dão a certeza de que minha mãe continua viva em cada voluntário da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. E assim, continuará vivendo em cada criança recuperada e em cada idoso que tem os direitos respeitados. Obrigado. Missiva enviada pelo gabinete pessoal do Presidente da República. Senhor deputado, incumbiu-me o excelentíssimo senhor Presidente da República de acusar o recebimento do convite alusivo ao ato solene em homenagem à doutora Zilda Arnes Neumann, a realizar-se 25 de março em São Paulo. O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, não poderá comparecer em virtude de compromissos de agenda. No entanto, agradece a gentileza do convite, irmanando-se aos presentes nessa justa homenagem. Atenciosamente, Nara Schmidt, assessora do Gabinete de Agenda da Presidência da República. Chega também um telegrama. Agradeço a Vossa Excelência o convite para o ato solene em homenagem à doutora Zilda Arnes Neumann. Ao cumprimentá-lo pela oportuna iniciativa, transmito votos de que o evento seja coroado de pleno êxito. Atenciosamente, José Alencar Gomes da Silva, vice-presidente da República. Nesse momento, nós ouviremos agora, sob a regência do maestro Adriano Aragão, a apresentação da Orquestra da Associação Cultural Comunitária Promorato. Essa apresentação é inteiramente gratuita. Eu vou falar rapidamente sobre esta associação, que
é uma associação de moradores de Francisco Morato, os quais, em 1996, tiveram a ideia de fundar um movimento para ajudar as crianças carentes daquele bairro. Atualmente, cerca de 350 jovens no município, 350 jovens na faixa etária de 15 a 24 anos frequentam os projetos de capacitação para o mundo do trabalho de protagonismo juvenil, com ações na comunidade local. Os projetos são de informática, comunicação, raciocínio lógico, de várias áreas de inclusão cultural, profissional e social. A proposta do projeto é possibilitar a inclusão cultural da comunidade Francisco Morato, através da realização de concertos gratuitos em escolas públicas, praças, estação de trem e feira livre. A Orquestra Experimental foi fundada em 22 de novembro de 2003 e dela participam 45 talentosos músicos. Como esse programa está sendo transmitido, nós vamos deixar aqui para aqueles que quiserem apoiar esta associação, no Banco do Brasil, na agência 2792-8, conta corrente 87319-5, poderá apoiar todo o trabalho realizado pela Associação Cultural Comunitária Pro Morato. Com vocês, o trabalho maravilhoso desta orquestra. Maestro Adriano Aragão, é com o senhor. Podemos pedir mais uma?
Depois de uma apresentação como essa, só me resta dizer: maestro, depois o senhor me dá seu cartão? Fala muito de Brasil essa música, e talvez Zilda Arnes seja o exemplo que esse país esteja precisando. Nós cantamos o hino nacional. Nas duas estrofes em que existe mais confusão, Brasil de um sonho intenso, e no segundo, Brasil de amor eterno, talvez esteja expressada a vida de Zilda Arnes. Primeiro, a gente sonha, vai atrás desse sonho e o realiza com amor, porque os verdadeiros filhos do Brasil são aqueles em que verás que um filho teu jamais foge à luta. E como Dom Odílio Scherer aqui lembrou, Dona Zilda Arnes morreu na sua luta, que não era uma luta de desembainhar espada, mas era uma luta simbolizada e traduzida pelo amor. Por que estamos nos desencontrando tanto nesse mundo? Tanta violência, corrupção, descaso para com o outro? Pelo egoísmo, por estarmos muitas vezes, muitas pessoas concentradas nos seus próprios interesses, nas suas próprias vidas. E o altruísmo de Zilda Arnes é um exemplo que tem que se multiplicar para todos nós. Eu então escolhi aqui, com a ajuda do Monsenhor Tarcísio, a carta de Paulo aos Coríntios, que são cidadãos que moram em Corinto. E em Coríntios 13, como todos conhecem, nós destacamos o último trecho para, nessa leitura, procedermos ao encerramento deste ato solene. No momento em que, voltando do movimento do século XVI, Luiz Antônio Berch, representando o Colégio São Luís, muita honra, no momento em que, no século XVII, quando o homem, orgulhoso das descobertas da ciência, principalmente depois que no século XV Nicolau Copérnico descobriu que a Terra que girava em torno do Sol e não o universo em torno da Terra, o homem começou a processos de negação pela ciência. E hoje, infelizmente, no movimento conhecido como laicismo, procura-se humanizar e negar a existência do próprio Jesus Cristo. Esse é um evento laico, não é um evento religioso, mas eu não quero perder a oportunidade de falar. Quando tantos falam em fé, às vezes a gente tem que falar: e a dúvida, a incredulidade? A batalha é entre a fé e a incredulidade que se trava neste campo, que é o campo de batalha da mente. Todas as vezes que eu fico inseguro e tenho dúvida, eu vou ao Novo Evangelho, começo a ler os milagres amplamente testemunhados de Jesus Cristo, inclusive a sua ressurreição, e lá eu encontro forças para prosseguir. Quem ama, Zilda Arnes foi amor. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. Coríntios, capítulo 13, estou no versículo 4. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, pois o amor é eterno. E agora no versículo 13 do capítulo 13: portanto, existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, as 3 podem ser resumidas no amor. O amor que Zilda Arnes dedicou à humanidade e que nós agora devemos isto a ela. Está encerrada a sessão, esse ato solene. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.